Senhoras e senhores, enquanto as nossas assistentes de palco organizam a mesa para a nossa cerimônia de encerramento, gostaria de fazer alguns anúncios aqui. É um convite, a EAMESP é uma entidade de âmbito nacional e que todos os profissionais que desejem se associar à EAMESP de outros estados também podem, ok? E os interessados entrem em contato com a EAMESP, seja pelo site ou com a secretaria do evento, tá ok? Muito obrigado. Outro aviso, apesar da tristeza da notícia do nosso amigo falecido, ao final do encerramento, todos estão sendo convidados para um happy hour de encerramento da 23ª Semana de Tecnologia. Não poderíamos deixar de agradecer, nós, a EAMESP, e eu como vice-presidente, parte da diretoria da atual gestão, de agradecer todos aqueles que diretamente nos patrocinaram, nos apoiaram e nos deram suporte dos mais diversos meios e maneiras possíveis. Eu vou ler por ordem alfabética, para não criar nenhuma situação de que falou um antes do outro. Não é por ordem de importância, só por ordem alfabética, para não termos nenhum problema de suscetibilidades. Agência Française de Développement, AFD, ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias, ALAMIS, Associação Latino-Americana de Metrôs Subterrâneos, ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, ABIFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos, a Jundiaí, Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, ANTF, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, ANP Trilhos, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, CAF, Brasil Indústria e Comércio S.A., Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Companhia do Metrô da Bahia, CCR Metrô Bahia, Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, Concessão Metro Ferroviária do Rio de Janeiro S.A., Metrô Rio, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, Concessionária da linha 4 do metrô, Via 4, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, São Paulo, Deletros Arquitetura, Engenharia e Meio Ambiente, Limitada, EPP, Deutsche Bahn, DB, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, EMTU, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, Ferrofrente, Grupo Permanente de Autoajuda na área de manutenção, Grupo Permanente de Autoajuda na área de manutenção Metro Ferroviária, GPAA, Hyundai Rotem Brasil, Indústria e Comércio de Trens Limitada, Instituto de Engenharia, Kevin Energia Distribuída Integrada Limitada, Motorola Solutions, Premium Quality Café, Revista Sobre Trilhos, Revista Oficial da 23ª Semana de Tecnologia Metro Ferroviária, RINA Brasil Serviços Técnicos, Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, Siemens Limitada, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, CIMEFRE, Tecnits, Consultores Associados Limitada, Thales International Brasil, Transurb, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., UITP, União Internacional de Transportes Públicos, Divisão América Latina, Universidade Paulista, Unip, Vibtec Industrial Limitada e VDI Brasil,
Associação de Engenheiros Brasil e Alemanha. Bom, muito obrigado a todos. Já presentes à mesa, o nosso secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pericione. Já também à mesa o nosso presidente da IAMESP. Convido a acompanhá-los o deputado estadual João Caramês. O professor doutor Jesuíno Júnior, diretor de pós-graduação Lato Sensum da Unip. O senhor Jurandir Fernandes, presidente da Divisão América Latina da IUTP. O senhor Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia São Paulo. Senhor Jean Pejo, presidente da ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias. João Carlos Gonçalves Bibo, presidente em exercício do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Senhor Dionísio Gutierrez, vice-presidente de Atividades Técnicas e coordenador técnico da 23ª semana. Senhor Edson Artibani, presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Senhor Luiz Carlos Mantovani Nespoli, branco, superintendente da ANTP, representando nesta cerimônia o presidente da ANTP, senhor Ailton Brasiliense. Senhor Jefferson Carvalho, vice-presidente da ABRAC. E o senhor Leandro Silva Batista, do Fórum Prometrô Freguesia Brasilândia. Professor Manuel da Ferro Frentes, por gentileza. Por favor. Professor José Manuel da Ferro Frente e também coordenador do curso de pós-graduação em transportes da Unip. Por favor, se junte a nós. Senhores, por favor, pode se sentar. Nesse momento, nós faremos algumas homenagens, duas homenagens a dois profissionais, e que eu os convido ao palco, onde o presidente da IAMESP fará a entrega da homenagem. Convido a senhora Maria Beatriz Pestana Barbosa, arquiteta. Funcionária do metrô de São Paulo. Vamos. E o engenheiro Luiz Carlos Pereira Grilo, também engenheiro e funcionário da EMTU São Paulo. Vem aqui na frente, ó. Quer? Então vem. Fica aqui, Beatriz. Não, muito rapidamente, eu quero receber aqui os meus colegas da associação, a Bia e o Grilo, e sucintamente explicar, acho que a maioria já sabe, mas além de todo o currículo do Grilo, a experiência dele entre nós, ele foi o responsável por tornar viável a nossa atual sede, lá onde nós ocupamos o nosso escritório da sede da IAMESP. E a Bia
não menos importante, foi quem fez o nosso projeto arquitetônico. Nós recebemos a sede num estado que não conseguíamos utilizar, e quem fez todo o projeto e depois acompanhou a reforma foi a nossa querida Bia. Então, esse é o principal motivo, além da carreira de ambos, né, dentro da companhia do metrô. Então, queria deixar claro antes. Obrigado. O Jesuíno, né? Sim, convido o professor Dr. Jesuíno Júnior, que nesse ato o presidente da NTP, da IAMESP, perdão, da IAMESP. Ele já foi da NTP, por isso. É o passado lhe condena. Eu não poderia deixar passar em branco o nosso agradecimento à Unip por ter nos viabilizado esse espaço para fazer a 23ª semana. Então, agora nós vamos inverter. Normalmente, a universidade é que diploma, né? Nesse caso, eu vou diplomar a Unip em reconhecimento ao apoio, tá ok? Na pessoa do diretor de pós-graduação, lato sensu, o professor Jesuíno. Obrigado, professor. Passo a palavra, nesse momento, ao senhor Leandro Silva Batista, do Fórum Pro Metrô Freguesia Brasilândia, para as suas palavras. Novamente, boa tarde. Parabéns à IAMESP e todos os apoiadores por essa 23ª semana metroferroviária. Bem, o Fórum Pro Metrô é uma organização da sociedade civil, cuja luta iniciou no decorrer dos anos de 1990, sobre os trabalhos do senhor João Mota. A primeira liderança, a primeira pessoa a acreditar que era possível trazer o metrô para a freguesia do Or, para a Brasilândia. Muitos diziam que era uma promessa antiga, porque nos anos 50, 60 falavam de bonde, que nunca chegou na freguesia do Ó. Então, quando começou a falar de metrô, disseram que era impossível, e fomos em busca de parceiros. Os trabalhos foram intensificados no decorrer dos anos 2000, quando nos aproximamos da IAMESP, com o apoio do Emiliano Afonso, grande parceiro. O Jurandir Fernandes, quando secretário, também nos ajudou muito, orientando, esteve muito presente lá na região, percorrendo conosco, mostrando os caminhos que deveríamos percorrer. A luta, quando ela inicia, nós falávamos de puxar um ramal da Barra Funda para a freguesia do Or. Disseram, vocês estão loucos, né? Vocês podem fazer um pedido de linha. Seria isso uma loucura maior? Disse que não, que era possível, e foi iniciado um trabalho dessa forma, e fez com que o projeto do metrô tornasse possível. Foram anos lutando para que o projeto tornasse possível. O que foi mais rápido foi a paralisação das obras, pelos motivos que foram aqui já apontados, discutidos, e que hoje o secretário Clodoaldo trouxe para nós esperança de ver com que as obras sejam retomadas, fazendo justiça a essa região da cidade de São Paulo, freguesia do Or, que tem uma média de 264 mil habitantes, que, se somado aos mais de 230 mil habitantes da Brasilândia, nós estamos falando de uma cidade. Se olharmos o trecho que a linha 7, Rubi, corta no fundo daquela região, pegando Pirituba, Jaraguá, tendo a conexão com Taipas também, via ônibus,
ônibus, lotações, etc., nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas, quase uma Porto Alegre, que vive num pequeno pedaço da região de São Paulo, ali na região noroeste. Então, acreditamos que seja possível a retomada da linha, acreditamos, mas acreditamos cobrando, acreditamos, mas acreditamos acompanhando. Creio que, por isso, o senhor João Mota, quando falou da possibilidade da sociedade civil saber desse evento. A gente sabe da complexidade que é das visitas, né, de não ter nenhum importuno acontecendo, mas é que, de fato, as pessoas nos procuram para saber da obra, nos procuram para saber das informações da obra, se ela, de fato, vai acontecer. Diante de todo esse cenário político, econômico, essa crise que está no país, leva essa desconfiança à sociedade civil. Então, sendo possível, o Fórum gostaria de permanecer acompanhando as obras, tem tido apoio, o seu Celso Caldeira tem permitido um diálogo interessante com a Secretaria, mas o principal retorno que a gente quer dar àquela população é a retomada das obras, né? Este ano tinha prazo em julho, agosto e mais 60 dias. Esperamos que, ao final, o contrato seja feito com esse novo parceiro, que as obras sejam retomadas e que não tenhamos uma nova renovação de prazo, ou o pior das hipóteses, né, que não pode ser descartado, que é uma relicitação, né? Fazer um novo edital, licitar novamente a linha, que aí tardaria ainda mais o sonho e a necessidade de ter um transporte de qualidade naquela região, para que possa integrar a juventude na chamada linha das faculdades, linha das universidades. Então, a linha 6 ela tem uma importância que vai além, né, do deslocamento para o trabalho. Ela vai permitir também um acesso às universidades, vai permitir o acesso à cultura no centro, trazer pessoas também para a nossa região, com o desenvolvimento local. A freguesia do Ó, hoje, só para se ter uma ideia, para passar o rio Tietê, sentido centro, que a quem está a 2 quilômetros, quem está a 2 quilômetros da ponte da freguesia do Ó, chega a ficar dentro do ônibus por 50 minutos, só para passar a ponte da freguesia do Ó, que, na verdade, a ponte da freguesia do Ó pertence à Casa Verde. Então, a freguesia do Ó não tem nenhum acesso natural de saída e entrada, né, da nossa região, e a linha 6 ela pode se tornar essa referência desse acesso. Contamos com o apoio da EAMESP, contamos com o apoio de todos que aqui estão, temos levado, como já disse, a discussão para a frente parlamentar, né, em prol ao apoio ao transporte metro-ferroviário, presidido pelo deputado Caramês, e contamos com o apoio e o empenho de todos para que a linha se torne possível, se torne viável, e assim a sociedade possa, ali naquele pedacinho da cidade de São Paulo, aproveitar um pouco mais as horas que terão. Como eu disse, 50 minutos para passar a ponte, e depois mais 30 minutos para chegar no centro da cidade. Um trajeto que poderá ser feito, se Deus assim permitir, em apenas 23 minutos. Então, novamente, meu muito obrigado, e contamos com o apoio da Secretaria e de todos aqui para que a linha 6 possa efetivamente sair do papel. Obrigado. Para suas considerações, o senhor Jefferson Carvalho, da ABRAC. Boa tarde a todos. Parabenizo a EAMESP pela realização desse evento. Foi fantástico, um nível elevadíssimo dos debates da programação. Agradecer a presença de todos, das autoridades e representantes aqui no dia de hoje. A ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, é uma associação que congrega os organismos de certificação, organismos de inspeção e laboratórios de calibração e ensaio, representando todo o ambiente de avaliação da conformidade. Para alguns setores, a gente representa cerca de 90% dos certificados emitidos no país. Durante um tempo, a gente assumiu um papel um pouco operacional de estruturação da própria associação, e, nesse instante, a gente vem dialogando com maior efetividade com a sociedade, com o governo, no sentido de introduzir a certificação para o local que ela deveria sempre estar, que é na interlocução estratégica. A certificação sempre foi uma atividade que eu brinco que é a ponta do tubo, ou seja, os desenhos estavam prontos, os processos estavam prontos, os próprios articuladores do setor operacional definiam e depois pediam para a gente avaliar. Essa mudança precisa ocorrer porque há
uma mudança hoje no cenário e todo mundo está um pouco mais sensível e suscetível à implementação desse modelo. Tem uma frase que eu gosto muito: confiança não é você saber tudo sobre uma pessoa, é não precisar saber. O ambiente hoje de investimento ele está contaminado pela falta de confiança, fazendo com que as atividades sejam travadas. E onde deveria haver governança, hoje só se fala em controle. Controle, controle do controle do controle, que trava todos os processos e, em alguns momentos, deixam lacunas onde não se controla nada. A gente precisa repensar esse papel. Precisamos entender que o sistema precisa avançar e destravar com a dinâmica que é esperado de qualquer segmento de negócio. Hoje, o negócio de infraestrutura no país ele é permeado pela incerteza. Saber, eu gosto muito de afirmar que saber que as coisas estão corretas no final é muito importante. Mas esse é um paradigma obsoleto nos dias atuais. No ambiente de investimento, a gente precisa saber que as coisas estão corretas antes. E hoje não sabemos. Por falhas em projeto, por falhas na definição de políticas, por falhas na implementação das atividades, o investidor foge, o investidor vai embora, o investidor não se aproxima de um ambiente com essa configuração. Nesse contexto, a certificação ela atende a um propósito estratégico, que é o de gerar confiança. Quando eu falo que confiar não é você saber tudo sobre uma pessoa, não precisar saber, é que quando a gente tem um ambiente com os diversos atores, fornecedores, poder público, bancos, seguradoras, fabricantes, operadores, concessionárias, é notório que cada um tem seus próprios interesses e é notório que todos não gostariam de ser feridos pelos interesses de outros. Eles querem que haja, é necessário que haja uma harmonização dos interesses e que todo mundo possa confiar em todo mundo. Mas que para isso aconteça, tem que haver um elemento no meio completamente independente que assegure esse grau de confiança. E para isso existe a certificação acreditada. Esse é um paradigma que é operado há mais de 30 anos na Europa e a gente está trazendo agora. No ambiente ferroviário, eu tenho estendido esse debate para a parte de operação, mas iniciando no projeto e na obra, a gente já tem conseguido algumas vitórias muito grandes. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, de uma reunião com toda a diretoria do Inmetro e a SPPI, para um projeto que a gente vem debatendo há muito tempo, já passou pela emissão de um regulamento técnico, já passou pela etapa de consulta pública e, para que a gente tenha a dimensão do que estamos falando, é um programa para inspeção acreditada de projetos e de obras de infraestrutura. Esse programa na Europa chegou a reduzir as aditivações em quase 80%. E é um programa de tamanha importância para a sociedade que ele foi discutido com todas as agências e esse projeto, esse regulamento técnico, essa portaria do Inmetro é a portaria que mais recebeu contribuições na consulta pública do Inmetro na história. E uma outra configuração de consulta pública, a maioria absoluta das contribuições eram de associações, o que confere um peso maior a esse processo. Há uma expectativa muito grande, os atores estão interessados que esse tipo de mudança ocorra. BNDES foi um dos primeiros a formalmente aderir a esse programa, no sentido de que se vai fornecer dinheiro para um determinado financiamento, mesmo que eventualmente o agente público ainda não esteja completamente contextualizado e não venha demandar, o banco demanda, a seguradora demanda. Então, a gente está falando de mudanças que são importantes para o país, e no ambiente ferroviário, a gente vem dialogando com diversas áreas do governo, Ministério do Planejamento, Ministério dos Transportes, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, EPL, DENIT, VALEC, SPPI, ANTT, no sentido de trazer certificações acreditadas para a área ferroviária. Isso é mais confiança. E a ABRAC está aberta à contribuição de todos, porque para que a gente chegue num programa que deixe todos confortáveis, é necessário que o modelamento desse programa passe pelo diálogo com todos. Fizemos isso
A Abifer gentilmente nos cedeu lá na Fiesp um espaço para uma reunião que foi conjunta muito interessante. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço a todos e espero que a gente esteja seguindo para um novo caminho. Muito obrigado. Senhor José Manuel Ferreira, presidente da Ferrofrente, por favor. Muito obrigado ao convite para fazer parte dessa mesa de encerramento, dizer poucas palavras. Eu quero, sinceramente, eu que sou uma pessoa que costuma ser muito crítico, eu quero fazer aqui uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, de que nós vamos superar todas as adversidades e todas as dificuldades. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil é maior que tudo isso, São Paulo é maior que tudo isso, nós vamos vencer tudo isso. E esse esforço de superação não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Só que eu quero deixar aqui uma mensagem, entre as inúmeras que estão sendo faladas e que eu gostei de ouvir, e vou ouvir as outras tantas. Pensemos em ações e iniciativas não apenas de governo, mas de Estado. Pensemos nas futuras gerações. Pensemos nos jovens que precisam de nós, precisam desse conhecimento todo, que cada um de nós adquiriu e está oferecendo à sociedade. E que a gente possa pensar, sobretudo, e foi muito feliz eu sentar ao seu lado aqui, na população que é quem mais sofre. A população que somos todos nós, mas especialmente os mais humildes, os que precisam de realmente ter um transporte mais seguro, mais confortável, mais pontual e que atinja, de fato, mais quilômetros em São Paulo e no país. Eu preciso dizer que, como professor da Unip, como coordenador de um curso, fiquei muito feliz de ver o agradecimento que foi feito através de um diploma que foi entregue ao nosso diretor de pós-graduação, professor Júnior, e acho que eu só gostaria de acrescentar mais um detalhe, que este seja um primeiro passo de uma longa história que a universidade, de braços abertos, acho que falo em meu nome, em nome do professor Júnior e em nome de toda a direção da universidade, se sentiu extremamente honrada de ter cada um de vocês aqui com as suas histórias, suas reflexões, seus pensamentos, seus desabafos, e que essa parceria fortaleça a nossa estrada no futuro. É isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado. Ouviremos as considerações do senhor Edson Artibani, presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos, a Jundiaí. Bom, boa tarde a todos, presentes na mesa, presentes aqui no plenário. A Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos, a Jundiaí, ela tem 63 anos. Hoje aqui, sou o 28º presidente, estou como presidente, e agradeço fortemente a IAMESP por essa Semana de Engenharia, e eu acho que esse clima da Unip, de discussão, de debate, ele tenha se aflorado ultimamente. Eu vejo que as discussões que têm ocorrido aqui, em questões também trazendo lideranças do povo para cá, tem trazido e tem questionado vários pontos aqui que a gente precisa ser discutido, com relação ao que vai vir pela frente, os desafios, principalmente o trem Intercidades, em que vai ter que ser instalado do lado de uma linha que já opera e que também não pode parar. E essa expertise a qual vários engenheiros da CBTM são associados, já temos, porque a CBTM, com seus técnicos, implantou e acompanhou, não com seu dinheiro, com o dinheiro de uma transportadora, uma concessionária da MS,
e foi colocada uma via ao lado com uma via em operação. E eu vejo um grande desafio pela frente esse trem de intercidades. Mas eu finalizo minhas palavras com agradecimento aqui à companhia, à EMESP, por todas essas discussões que afloraram aqui. Muito obrigado. Senhor João Carlos Gonçalves Bibo, presidente em exercício do CESP, Sindicato dos Engenheiros, no Estado de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Se vocês me permitem, numa mesa tão importante como essa, com um deputado estadual, nosso amigo Caramês, com o secretário dos Negócios Metropolitanos, Clodoaldo, com o presidente do Instituto de Engenharia, nosso querido amigo, o nosso Jurandir, né, que faz parte, é o responsável hoje da coordenação da área de transporte do nosso Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros. Eu não poderia deixar de citá-los, me desculpe, e em nome deles, cumprimento os demais membros desta mesa. Primeiro, Pedro, quero trazer a você o abraço fraterno, a saudação e o carinho com que ele realmente reconhece na EAMESP o trabalho que você vem fazendo do nosso presidente licenciado, o Murilo Pinheiros, que hoje não pôde estar aqui exatamente porque está licenciado para concorrer ao CONFIA. E isso realmente impede que ele possa, antes de iniciar a época da eleição propriamente dita, ele não poderia estar aqui presente. Mas me pediu para trazer esse abraço a você, cumprimentá-lo e dizer que o Sindicato dos Engenheiros estará sempre junto com a EAMESP. Quero também agradecer aqui, se me permite, a presença do Fernando, que é o nosso diretor secretário do sindicato, do Emiliano, que é nosso diretor, e principalmente o Fernando, que também é o diretor financeiro do nosso Isitec. E dizer que o sindicato, que nesse momento me sinto muito honrado de poder estar representando uma entidade como o Sindicato dos Engenheiros, como seu presidente. Uma entidade que, ao longo dos anos, vem se preocupando com os engenheiros, com a engenharia, com a tecnologia, através de vários eventos que vem fazendo, como exemplo, o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, com a Engenharia Unida, se preocupando realmente com que a engenharia tenha um protagonismo no momento em que o nosso país está passando, que a engenharia possa ser ouvida, coisa que não vem acontecendo, e principalmente com a formação tecnológica dos engenheiros, através do Isitec, que é uma faculdade de engenharia de inovação, que nós, do Sindicato dos Engenheiros, montamos, e que é uma faculdade totalmente gratuita, bancada inteiramente pelo Sindicato dos Engenheiros. Eu sou, como eu poderia dizer a vocês, eu sou um irmão de vocês, porque eu sou da Sabesp, vocês são do metrô. Nós somos irmãos porque o pai é o mesmo, é o nosso governador. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui, mas escrevi algumas palavras, pois a área metroferroviária não é o meu forte. Então, se me permitem, eu vou ler um momento. O CESP, desde a primeira semana de tecnologia metroferroviária, nascida no metrô de São Paulo e posteriormente expandida para todo o setor ferroviário, vem apoiando este evento
que se transformou no principal fórum técnico do setor. Moramos em um país onde mais que 84% da população mora nas cidades, em um estado com uma das maiores metrópoles mundiais, que apresenta todos os dias congestionamentos gigantescos e cuja poluição do ar está, infelizmente, entre as 10 maiores do mundo. Perdemos tempo, dinheiro, produtividade e saúde. Temos que mudar este quadro. Nossas cidades precisam implantar uma mobilidade condizente com as suas necessidades. E, para isto, é fundamental a implantação de redes metroferroviárias que se integrem com os outros modos de transporte e promovam a racionalização das viagens. Nós, engenheiros, fazemos parte de uma profissão voltada ao desenvolvimento e ao crescimento do nosso país. Entendemos ser de vital importância a união da engenharia para tornar os investimentos na infraestrutura de mobilidade efetivamente uma das prioridades dos governos. Agradeço mais uma vez o convite e deixo meus parabéns à EAMESP, aos técnicos, aos operadores do setor, por mais este brilhante evento. Muito obrigado. Presidente da ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias, senhor Jean Pejo, para suas considerações. Caros, secretário Clodoaldo, deputado João Caramês, a quem saúdo todos os colegas da mesa, senhoras e senhores, é uma satisfação bastante grande para a Associação Latino-Americana de Ferrovias estar participando ativamente desse evento, que podemos dizer com toda certeza, Pedro, que não é mais um evento no âmbito nacional, hoje é um evento de âmbito internacional, reconhecido por muitos. Mas, caro Pedro, e toda a equipe do AEAMESP que permitiu que esse evento acontecesse. O nosso trem prefixo, 23ª Semana de Tecnologia, está chegando na sua estação final. Mas desde a terça-feira à tarde, quando ele partiu da primeira estação, passamos por outras e várias estações. As estações do conhecimento, a estação do conhecimento da instituição, a estação dos debates, das discussões convergentes e divergentes, do qual, nesse trem, existe a grande diversidade da participação de pessoas do setor público, de governo, federal, estadual, municipal, o mundo acadêmico, que até está sediando o evento, estudantes, setores industriais, associações de classe, setores da sociedade civil, enfim, no nosso trem tem todos aqueles participantes para que a gente possa efetivamente mudar aquilo que tem que ser mudado no nosso país. Como produto, logicamente, esses dias, o esforço, a dedicação de todos, trouxe, sim, muito produto. O produto de vários trabalhos técnicos, que boa parte deles serão transformados em normas técnicas de uso, onde essa pesquisa, esse trabalho, democraticamente vai poder ser utilizado por todos para um desenvolvimento melhor na parte técnica. Muitas questões do ponto de vista institucional aqui foram discutidos, seja para poder explicar muita coisa, seja para que o governo tenha a oportunidade de citar aquilo que está fazendo, seja para a sociedade cobrar aquilo que entende que não está sendo feito. A participação efetiva, e aí não podemos nunca deixar de citar aí o segmento metroferroviário, a presença do deputado João Caramês, que sempre vem participando e dando todo esse apoio, tendo um canal de comunicação direta e de grande sucesso, posso dizer de sucesso não só no Estado de São Paulo, mas já transcendendo o Estado, que é o trabalho da Frente Parlamentar.
Então, minha gente, o nosso trem vai caminhando bem, vai caminhando seguro. As sugestões que fazemos com relação aos produtos que foram aqui desenvolvidos, o primeiro já comentei, que é a transformação em norma técnica dos trabalhos muito bem apresentados aqui no ambiente técnico. E as questões institucionais debatidas, discutidas, sejam apresentadas aos setores, a quem de direito, seja no setor de governo, seja no setor privado, para que a gente tenha continuidade e esteja preparado, Pedro, com todo o apoio, com certeza que vocês terão, para preparar o trem de prefixo 24ª Semana de Tecnologia. Muito obrigado. Sucesso. Senhor Luiz Carlos Mantovani Nespoli, superintendente da ANTP. Boa tarde a todos, muito obrigado. A oportunidade, a ANTP está presente nessa solenidade. Eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e enaltecer o papel do Pedro e da equipe dele, talvez por semelhança, porque muita gente não sabe a dificuldade que é fazer um evento como esse, o estresse que causa, a trabalheira que dá. Então, como tantos foram aplaudidos hoje aqui, que a gente aplaudisse essa equipe, aplaudisse o Pedro por esse brilhante evento que foi feito. Muito obrigado, Pedro. Eu gostaria de ressaltar duas coisas numa fala muito rapidamente. Nós temos esse ano muitas datas comemorativas importantes. A ANTP fez 40 anos, a Bifer, Vicente Abate, parabéns, fez 40 anos. O metrô fez 50 anos na AUD, e no fundo, a AUD cria o metrô, inicialmente. Mas eu gostaria de ressaltar uma, Clodoaldo, aos 25 anos da CPTM. Para nós, eu sou filho do metrô, trabalhei 20 anos no metrô, sou isento, e eu considero a CPTM uma das melhores políticas públicas de recuperação do sistema metroferroviário no país. Herdou 3 culturas tecnológicas distintas, equipes distintas, atendimentos distintos, vandalismo, sucateamento, e hoje, de fato, é uma empresa que tem uma identidade e produz um produto de altíssima qualidade. Falo com conhecimento de causa, porque vivi a CPTM quando ainda era Central do Brasil, depois Refesa, depois CBTU e agora CPTM. Então, houve uma mudança da água para o vinho. Tem muita gente jovem aqui que não viu o que era esse sistema ferroviário antes. Essa é uma política pública que envolveu organização, envolveu governo, envolveu investimento, empreendimento, a indústria ferroviária, e isso, o resultado é evidente, evidente. De 700 mil passageiros dia, transporta hoje quase 2,6 milhões. É uma política pública de altíssimo nível. E, finalizando, gostaria de ressaltar mais uma coisa. Nosso grande desafio, e nós vimos isso em vários eventos aqui dentro desse evento, é o desafio do financiamento, é o desafio do custeio. Falo do custeio. Nós, para enfrentar esse desafio, nós temos que ter, narrativa. 2, nós precisamos ter estratégia. E nós precisamos ter organização para fazer isso. Nós, transporte público no Brasil, somos a maior cadeia produtiva econômica, em valor agregado, em renda, em impostos. Batemos na indústria do automóvel. Nós temos uma narrativa fantástica. Nós temos a narrativa da externalidade, que o metrô já fez isso. Nós precisamos da estratégia. E na estratégia é necessário que todos esses que aqui estão na mesa, mais a Bifer, a ANP Trilhos, nos unamos para entender como é que você vai convencer não só poderes públicos, órgãos públicos, Ministério da Fazenda, Petrobras,
porque esse recurso terá que ser vindo de outras fontes de renda. E nós vamos ter que ter essa narrativa perante o público usuário, que, no fim, é quem paga o sistema. É para ele que é feito tudo isso. Então, eu gostaria de deixar esses dois ressaltes nesse evento, a CPTM como uma política pública que deu certo. Estou vendo ali o metrô de Belo Horizonte, nós temos o Metrô REC, temos a Transurb, essa política tem que ser feita em outras ferrovias do país. Muito obrigado a todos, e mais uma vez, Pedro, parabéns pelo evento. Com a palavra, o presidente do Instituto de Engenharia São Paulo, o senhor Eduardo Lafraia. Boa tarde a todos. Vou ser bem rápido, cumprimentando o nosso presidente, Pedro Machado, cumprimentando, em nome dele, todas as entidades presentes, cumprimentando o nosso secretário Clodoaldo, que eu considero que esteja representando aqui todo o setor público, em todos os níveis aqui presente, e o nosso deputado Caramês, o legislativo e também em todos os níveis. Lá no Instituto de Engenharia, ao longo dos nossos 101 anos de vida, nós discutimos muita coisa, defendemos muita engenharia, mas ultimamente nós temos falado o seguinte: mais do que engenheiros, mais do que técnicos, nós temos que ser, hoje, exercer a nossa função de cidadãos. Para corrigir o Brasil, para mudar o Brasil, a técnica faz parte, mas a técnica é uma consequência. Nós temos que mudar o modo de ver, a estrutura do Brasil, a estrutura de poderes. Isso que está acontecendo hoje no Brasil, na minha opinião, nos envergonha. Nós temos que fazer uma mudança. E quem muda isso é a cidadania. Governos, setor público, entidades e legislativo que precisarem de apoio, o Instituto estará sempre presente apoiando vocês, e eu conclamo a todos os aqui presentes a pensar dessa forma. Nós precisamos mudar. Esse não é o Brasil que eu espero para os meus filhos e para os meus netos. Muito obrigado. Convido o coordenador técnico da 23ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, senhor Dionísio Gutierrez. Obrigado, doutor. Boa tarde. Eu quero iniciar agradecendo aqueles sem os quais não conseguiríamos realizar esse evento. Agradeço aos patrocinadores, Tecnites, Thales, Metrorio, Vibtec, Motorola, Deletros, Siemens, Metrô Bahia, CAF, Via 4, Hyundai Rotem, CAD, Rina, Cimefre, Abifer, Premium Quality Café, e também aos que chegaram aqui através do GPAA, Grupo Permanente de Autoajuda na área de manutenção metroferroviária. Alan Franco, Tecnomaster, Gap Service, OTN Systems, Apel, Saft do Brasil, Engetron e Empretec. Agradeço também aos nossos apoiadores, a Secretaria de Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo e suas empresas, Metrô, CPTM, MTU e Estrada de Ferro Campos do Jordão. A Secretaria Nacional dos Transportes e da Mobilidade Urbana, ao BNDES e à Fiesp. Aos nossos parceiros na realização do 4º Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários, a ANP Trilhos e CBTU. E demais parceiros, Alamis, Unimetro, bem como a Unip, através da qual chegamos a esse espaço hoje. E também a revista Sobre Trilhos, a mídia oficial do nosso evento. Agradeço às entidades aqui representadas pelos ocupantes dessa mesa e também às demais entidades que colaboram conosco. A nossa diretoria, conselhos, diretoria adjunta da AMESP, associados, a comissão técnica, as nossas funcionárias e contratadas, todos que se dedicaram desde a formulação do nosso tema até cada parte deste evento.
E, finalmente, agradeço aos coordenadores das semanas de tecnologias anteriores, pelos conselhos e pelo aprendizado passados, direta ou indiretamente. Nosso tema deste ano foi, ao mesmo tempo, ousado e simples. Fazer notar que o desenvolvimento urbano e econômico e o transporte sobre trilhos possuem uma relação forte e aproveitar essa relação para o fortalecimento de ambos. Simples, porque a observação ao redor do mundo já mostrou a força dessa relação. Ousado, porque se pretendeu mostrar que os agentes envolvidos ganham ao investir nesse ciclo virtuoso de desenvolver, seja o caráter urbano e de diversidade de uso nas cidades, seja o caráter econômico e produtivo na cadeia logística. Dessa forma, não fazer custa mais caro às cidades, ao meio ambiente e às empresas, e elas devem se envolver ativamente na expansão dos transportes sobre trilhos. Este foi o tema, mais trilhos, mais desenvolvimento, que permeou nossos painéis desde a abertura, mostrando como garantir investimento para novos empreendimentos, os avanços que tivemos no mundo trazidos pela nossa entidade parceira, Lamis, e também no Brasil, a qualidade das empresas do setor que nós devemos preservar, as inovações tecnológicas no início do processo do planejamento, com a pesquisa origem-destino, como o desenvolvimento urbano se associa aos trilhos, como desenvolver nossa infraestrutura de transporte nacional, tema desenvolvido com o apoio da Fiesp, como estão sendo preparados os novos profissionais do setor, tema desenvolvido pela nossa também parceira Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô. Como nossas cidades podem se beneficiar de toda essa informação que nossos processos de transporte geram. E o alinhamento institucional que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a AFTRAN, Frente Parlamentar em Prol do Transporte Metroferroviário. Tivemos também 61 trabalhos técnicos sobre os mais variados temas, enriquecendo nosso conteúdo técnico e permitindo aos mais de 1.300 participantes do nosso evento a troca entre os mais variados ambientes do setor, do acadêmico ao profissional altamente especializado, do planejamento ao operacional, da criação ao desenvolvimento tecnológico. Ressalto o acontecimento do GPAA no dia 20 de setembro, permitindo que o público de seu evento se mantivesse também como nosso público, e dos trabalhos da ABNT CB6, que trouxeram as questões da normatização para o nosso evento. Finalizo essa fala e esta 23ª semana feliz e esperançoso, pois sei que, junto dos demais participantes destas semanas que nos antecederam, contribuímos para manter a qualidade do debate e das decisões do setor. Eu anseio, e creio que muitos de vocês também, pelo crescente avanço que veremos nos próximos anos. Desenvolver os trilhos para desenvolver as cidades e a economia. Mais trilhos, mais desenvolvimento. A Semana de Tecnologia é a prova de que, quando trabalhamos juntos, os projetos se tornam reais. Obrigado a todos. As suas considerações, o professor Dr. Jesuíno Júnior, diretor de pós-graduação Lato Sensu da Unip. Boa tarde a todos. Quero reiterar a fala de abertura do nosso vice-reitor, que colocou a nossa casa, que é uma casa democrática de discussão, uma casa do conhecimento, à disposição da EAMESP, do Pedro, de toda a sua equipe. Estivemos juntos aqui de terça até hoje, estamos congratulados e agradecidos pelo excelente trabalho que foi feito no ambiente acadêmico, a provocação de construirmos conhecimento juntos, a provocação de passarmos esse conhecimento às jovens profissionais. O nosso alinhamento com a associação é um alinhamento em pró de construir possibilidades de ensinar toda essa experiência, de passar adiante esse conhecimento desse corpo técnico destas associações que estão aqui. Gostaria de cumprimentar o nosso secretário, gostaria de cumprimentar o presidente Pedro, gostaria de cumprimentar os presidentes que aqui estão e de colocar sempre à disposição,
quando houver interesse no bem público, a nossa universidade estará junto com vocês. Sabemos que tudo que vocês fizeram, tudo que foi apresentado aqui, tem um fim, que é o usuário, que é a população. Esse é o nosso fim também, em prol do social, em prol da nossa população. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do senhor Jurandir Fernandes, presidente da Divisão América Latina da IUTP. Ligou. Em primeiro lugar, minhas saudações ao meu colega, aqui representando o secretário de Transportes Metropolitano de São Paulo, Clodoaldo, o executivo, portanto, representando o Caramês legislativo, que sempre também foi grande fonte de apoio para nós todos na nossa luta. Pedro, parabéns mais uma vez pela organização. E gostaria de dar a saudação aos demais, em nome dos três que aqui citei, e dar as minhas saudações a vocês através de um cordial boa noite, né? Porque nós já estamos às 6h20. E, ao falar em boa noite, eu lembro na hora que o Nespo lhe falou que houve uma mudança radical na CPTM de água para o vinho, muita gente ficou pensando realmente no que vai acontecer daqui a pouco. Então, vamos ser breves. Daqui a um ano, na 24ª fase do nosso desenvolvimento aqui da IAMESP, portanto, daqui a um ano, nós estaremos a menos de 3 semanas das eleições, que devem ocorrer em outubro. Eleições que há uma expectativa tremenda de todo o povo brasileiro por essas eleições. É um momento muito importante para o Brasil, em decorrência de tudo que nós estamos passando, que não é necessário citar nenhuma palavra a mais, todos aqui sabem do que nós estamos dizendo. Portanto, eu gostaria, nesse momento, em que tanto sucesso nós temos tido nos nossos encontros, nos nossos debates, propor, levando isso já à IAMESP e já conversando um pouco com alguns colegas aqui presentes, que as nossas associações, ficando nas associações, formem um grupo de trabalho, pensando nas associações, que, obviamente, tem sob si, ou com elas, os sindicatos e os institutos, mas para fazer um núcleo menor, para que não seja uma assembleia, não vire um assembleísmo, que as associações trabalhem fortemente para que, já no decorrer deste ano, que já está na sua fase, no seu terço final, para que até março, no máximo, nós tenhamos um bom documento, fortemente elaborado, conjunto, unido, para que a gente possa levar as instâncias políticas, levar aqueles que já colaboram conosco, obviamente, como é o caso do Caramês, que está sempre nos acompanhando, para escolher, para dizer que a proposta que nós temos, concreta, é esta, assim, assim, assado. E sem grandes elucubrações. O Brasil, é até interessante, nessas últimas semanas, você vê tanta notícia, né? É o terremoto, é o tufão. Agora, vindo para cá, um colega me falou, você viu que caiu um morro no Rio? Eu falei, gente, então está chegando desastres ambientais também no Brasil? Não, o nosso é gente. O morro que ele quis dizer que caiu do Rio, que veio uma gangue que veio de cima para baixo, é gente. Nós temos problema com gente, né? Nós não temos tufão, não temos terremoto, nós temos problemas, obviamente, nós precisamos resolver de uma vez por todas, como um grande passo, nos organizando mais, nos unindo muito mais e levar para esse próximo processo eletivo, que nós teremos no ano que vem, propostas concretas, curtas, fortes e pontuais. É este o desejo que eu gostaria de expressar a todos e, encerrando aqui a minha fala, uma vez mais, dando parabéns a toda a equipe da IAMESP. Com a palavra, o deputado estadual João Caramês. Boa noite a todos. Peço permissão aos companheiros da mesa, em nome do Clodoaldo, nosso secretário de Transportes, do Pedro, cumprimentar aqui a todos os presentes.
e dizer da minha alegria, da minha satisfação de por ter tido, mais uma vez, ter participado da Semana Tecnológica Ferroviária aqui da AEMESP. E cumprimentar você, Pedro, e seus diretores pela brilhante semana que nós tivemos. Duas palavrinhas rápidas. Eu sou filho de ferroviário. Fui ferroviário. Minha cidade nasceu por conta da ferrovia. Portanto, a ferrovia faz parte da minha vida. Toda a minha educação, a partir do ensino médio até a faculdade, eu tive que utilizar o transporte público da época, que era o trem que é da linha 8 hoje, da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde eu vinha, fazia o colegial, onde eu embarcava, descia na Barra Funda, trabalhava na Rua Barra Funda 930, à noitezinha pegava o trem até Júlio Prestes, para depois ir na Estação da Luz, tomar o ônibus e ir para a faculdade. E eu me lembro que, naquela época, nós sofríamos muito para viajar de trem. No frio, então nem se fale, porque não tinha vidro dos carros do trem. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Morria uma pessoa por dia, naquela época, nas nossas ferrovias, por conta dos surfistas que viajavam em cima do trem. Trem viajando de porta aberta. Pedradas. Passado esses 25 anos, como disse o Nespoli, mudou radicalmente. Então, eu concordo com ele quando ele diz que se tem um exemplo de política pública no transporte público, é a CPTM. A ponto da minha filha, que tem 36 anos, recentemente ela precisou pegar o trem, porque até então ela usava o carro, eu tive condições de oferecer um carro para ela, poder fazer a faculdade, coisa que meu pai, que era ferroviário, não teve, oferecer para mim. Ela me liga e diz o seguinte: pai do céu, você não imagina como esse trem é bom, como é gostoso esse trem, ar-condicionado, confortável. Eu falei, pois é, minha filha, esse mesmo trem o teu pai pegava todos os dias para ir trabalhar e não tinha nada disso. Então, você veja a mudança que houve nesses 25 anos. E nesses 25 anos, 22 anos, eu posso dizer que eu participei ativa e efetivamente desse processo todo, quando o nosso governador Mário Covas assumiu pela primeira vez o governo do Estado de São Paulo. E o grande desafio dele naquela oportunidade é o mesmo desafio que continua hoje, depois de 22 anos, que é o transporte público de qualidade à nossa população, para a nossa região metropolitana. A quarta maior mancha urbana do mundo. Nós estamos, gente, situado num território equivalente a 1/1000 do território brasileiro, onde nesse 1/1000 nós temos 22 milhões de habitantes, a metade da população de São Paulo, 10% da população do Brasil. Olhe o grande desafio que os nossos governantes têm para tentar oferecer uma qualidade, um transporte público de qualidade a todos nós trabalhadores, que é o produto final de todos nós que exercemos cargos eletivos. Como parlamentar, nós somos cobrados. E, como parlamentar, nós temos que levar essa cobrança até o governo. Quantas vezes não fomos cobrar o Clodoaldo? Quantas vezes não fomos cobrar o Jurandir? Quantas vezes nós não fomos cobrar o Portela? Quantas vezes nós não fomos cobrar o Cláudio Sena Frederico? Os secretários que passaram durante esses 22 anos e transformaram o nosso transporte metropolitano. Eu ouço muitas críticas, às vezes. Pelo amor de Deus, nós temos pouco metrô. Temos pouco. Dada a necessidade, nós temos pouco. Mas foi o que foi possível fazer.
Em 22 anos, dobramos o tamanho do metrô, sem contar a revitalização e a modernização dos 260 quilômetros da CPTM, totalmente integrado. Então, às vezes, eu fico chateado, constrangido, quando as pessoas dizem, pelo amor de Deus, aqui nós sofremos sim, sofremos. Mas, como alguém disse aqui, o professor José Manuel disse, que nós haveremos de vencer esses grandes obstáculos, mas nós temos que levar em consideração o que foi possível fazer, foi feito. Ou seja, hoje nós temos 260 quilômetros de CPTM, mais 80 quilômetros e pouco de metrô, totalmente integrados, e um transporte de qualidade. Pode ser que não seja de qualidade na hora do pico, mas no horário que a minha filha foi, e como muitos vão, é um transporte super confortável. O problema, como disse o Jurandir, nosso problema é gente, é muita gente. Então, essa semana aqui foi fantástica em razão disso. Eu acho que o grande objetivo nosso é nos unir no sentido de cobrar, colaborar, apoiar, porque essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. E, para finalizar, gente, eu quero aqui encerrar com as mesmas palavras que eu encerrei no dia que eu participei de um painel, que diz o seguinte: não importa onde fomos, e muito menos de onde viemos. O que importa é onde queremos chegar. E eu tenho certeza que todos nós queremos chegar numa cidade com mais trilhos e mais desenvolvimento. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, senhor Clodoaldo Pelicioni. Bom, quero cumprimentar, pedir licença para os demais presidentes de entidades, cumprimentar o presidente da AMESP, Pedro Machado, nosso deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, nosso amigo deputado João Caramês, comentar aqui o nosso anfitrião, o professor Jesuíno Júnior, parabenizar aí os homenageados, o engenheiro Grilo, Luiz Carlos Grilo, e a arquiteta Maria Beatriz Barbosa, pela justa homenagem. E agradecer as palavras do Luiz Carlos, pela CPTM, só atualizando, viu, Luiz Carlos, que no dia 6 de setembro nós, na CPTM, batemos o recorde do ano, 3.054.000 passageiros transportados. Então, nós estamos já nos 3 milhões, né? Dizer também, Luiz Carlos, a nova data aí adicionando uma data, 150 anos da Santo Jundiaí. Isso é uma data muito importante, tá? O nosso presidente da nossa associação, que é funcionário da CPTM. Dizer para vocês, mais uma vez, parabenizar a todos aí, principalmente a equipe do presidente Pedro Machado, pela organização do evento. Estava aí muito preocupado, falei, não, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Agradecer aí a Unip pela cessão de espaço, dizer que eu também, como diria, parafraseando o deputado, eu sou neto de ferroviário, estudei na escola, mantido pela ferrovia, em Sorocaba, e agora estou ferroviário, né? Então, quero dizer aqui para vocês que, realmente, o desafio, quando o secretário Jurandir aí me passou o cargo, eu falou, se prepara, né, que o desafio é pesado, né? Eu sei que você já teve experiências importantes, mas o desafio realmente é incrível. Nós transportamos 7,5 milhões de passageiros nos trilhos, mais 2,5 milhões quase nos ônibus. As obras, um desafio muito grande, né? Passamos por uma crise econômica, passamos por uma crise das empreiteiras com a Lava Jato. Mas, enfim, eu digo para vocês aí que é uma maratona de obstáculos, mas nós não podemos desistir, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui, que a gente continuar persistindo, o Brasil precisa de mais ferrovias, que as regiões metropolitanas, outras, tenham também desenvolvimento metroferroviário. A gente sabe que em outros estados aí o transporte ainda é mais precário. Aqui em São Paulo nós temos a dificuldade do pico, em muitos lugares nós temos a dificuldade da qualidade por falta de investimentos. Então, temos que apoiar que as outras metrópoles possam ter o desenvolvimento ferroviário. Temos que ter trem de passageiros, temos aí o trem intercidades aí vindo,
acredito que vai ser o primeiro de muitos, né? Então, não podemos desistir. E a IAMESP, com toda a sua equipe, deu aí grande colaboração para que a gente continue combatendo esse bom combate. Muito obrigado e parabéns. Para o pronunciamento final dessa 23ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, o anfitrião e presidente da IAMESP, senhor Pedro Machado. Senhor secretário Clodoaldo, deputado Caramês, o professor Júnior da Unip, professor José Manuel, também da Unip, presidente da Ferrofrente, em cujas pessoas eu saúdo os demais membros da mesa, meu amigo engenheiro Grilo, minha amiga arquiteta Beatriz, senhoras, senhores, meus amigos ferroviários e metroviários. Eu, antes de mais nada, reitero os meus sinceros agradecimentos a todos que cooperaram para a concretização deste evento, em especial os nossos associados, colaboradoras, parceiros e patrocinadores. Nós chegamos ao final da 23ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e podemos colher um novo legado. Aprendemos muito com dezenas de trabalhos técnicos que nos evidenciaram soluções e respostas. Encantamo-nos com a força da juventude, que não se amedronta diante de desafios e dos riscos. Sentimos-nos reconfortados com a sabedoria e a liderança da maturidade, que assenta sua atitude sobre os pilares da experiência e da inteligência. Não posso deixar de lembrar aqui a presença do nosso querido Plínio Asman, do Rogério Belda, do Peter Alucci, que é a turma aí da velha guarda, mas que sempre nos dá conselhos e apoios muito significativos. Maravilhamo-nos sobremaneira com a firmeza, a criatividade e a capacidade femininas. Vimos aqui vários exemplos de mulheres à frente de iniciativas muito importantes e repletas de êxito. Pudemos, mais uma vez, conviver com pioneiros que há várias décadas iniciaram esta nossa caminhada e que ainda hoje nos inspiram. Recebemos amigos do exterior que nos emprestam um entendimento que extraem de suas múltiplas vivências e conseguem apontar aspectos que não reconhecemos em nós mesmos. Ouvimos diagnósticos, tiramos conclusões, construímos propostas, encetamos ações e nos sentimos renovados para mais um longo ano de lutas, como já se falou aqui, né, a caminho lá da 24ª e do ano que vem, que promete ser bem árduo. Caminho esse que percorreremos com união, coesão e determinação. Eu quero enfatizar três aspectos. O primeiro é que a IAMESP se consolida como um exemplo exitoso de trabalho colaborativo, em linha com as tendências da nossa época, que exige cooperação entre organizações e entre profissionais. Somente dessa forma foi possível construir um evento com mais valor agregado na programação e um orçamento que representa metade do que tivemos no ano passado. A segunda coisa é que demos passos decisivos rumo à construção de um fórum único, reunindo os profissionais de metrô, trens urbanos, ferrovias de carga e de passageiros. E, por fim, que ficou patente a necessidade de continuarmos unidos para assegurar planos de Estado que garantam a continuidade de investimentos e, assim, a certeza de sua implementação ao longo do tempo. Muito obrigado a todos e vamos ao nosso happy hour. Okay?